Com o mais recente lançamento da nova temporada do anime de Kimetsu no Yaiba, estamos cada vez mais perto de vermos um dos melhores arcos de todo o mangá, o Castelo Infinito. E nele, uma das batalhas mais esperadas de todas, Kokushibo, a Lua Superior 1, contra 4 caçadores de uma só vez, que até mesmo na minha opinião, chega a ser uma batalha maravilhosa. Mas quando você lê essa luta, sem o hype das temporadas do anime, ou correndo para ir logo e terminar o mangá, acaba percebendo alguns detalhes que se passaram despercebidos na primeira vez que você leu. E foram esses detalhes que me fizeram perceber que o Kokushibo há um potencial muito desperdiçado em Kimetsu no Yaiba. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo agora, mas sem ficar menosprezando o personagem ou mencionando algo que não faz o menor sentido com ele ou com o próprio vídeo. E eu vou começar falando da coisa mais polêmica, que eu já ouvi muitos comentando e li sobre Kokushibo, que é a sua morte, que de longe é uma das piores entre todos os luas que eu vi em Kimetsu no Yaiba. E já vou mencionando que o Kokushibo não foi derrotado pelos caçadores que enfrentaram ele, porque mesmo que a batalha tenha causado muitos danos a ele, arrancado a cabeça dele, etc., eu ainda não consigo considerar que foi o mérito próprio dos caçadores o Kokushibo ter morrido e realmente se desfeito completamente com o demônio. E o motivo disso é que no momento que o Kokushibo teve sua cabeça arrancada, ele ainda foi capaz de fazer o sangramento parar e regenerar sua cabeça completamente. Apesar de não ter a mesma aparência de sempre, ele ainda estava vivo e pronto para a batalha. E ainda falou que não seria mais derrotado por ninguém. E eu ainda ouço dizer que se ele não tivesse visto o seu próprio reflexo, ele teria conseguido matar os outros 2 pilares que ainda estavam vivos. Porque o real motivo do Kokushibo ter morrido foi que ele viu o seu próprio reflexo na espada de Sanemi, o Pilar do Vento, e isso fez ele perceber as coisas que ele fez somente para se tornar mais forte e porque ele estava com medo de morrer por conta da marca, se transformando em um demônio devorador de humanos para que pudesse atingir seus objetivos e se tornar ainda mais poderoso, mantendo o ápice da espada. E ali, ele começou a se considerar um monstro e viu que ele praticamente meio que perdeu o caminho que ele estava seguindo para se tornar um verdadeiro samurai e se rendeu ao poder por conta da inveja que ele tinha do seu irmão, o Yorichi. Mas eu não acho que esse seja um bom motivo para o Kokushibo se matar e não querer mais lutar contra os pilares que ainda estavam vivos. Porque o Kokushibo, digamos assim, viveu por mais de 4 séculos, sendo mais específica, 480 anos, então ele deve ter vivido pelo menos uns 460 anos como Oni ou demônio. E mesmo depois de tanto tempo comendo humanos, se tornando mais forte e aperfeiçoando a técnica com a espada, como que ele foi perceber que se tornou um monstro somente depois que ele mudou de aparência? Porque ele ser um monstro não tem nada a ver com a aparência dele ou o rosto ter ficado desfigurado e o seu corpo mais poderoso. Porque até mesmo o Douma continuou com o mesmo rosto cuspido de quando era humano depois de se tornar um demônio. Mas ainda assim, continua sendo o personagem mais psicopata que eu vi em Kimetsu no Yaiba, que não ligava pra nada desde criança. Então Kokushibo começaram a se achar um monstro, somente porque sua aparência mudou um pouco é algo muito estranho, sendo que a aparência dele antes mesmo daquele momento que ele ficou falando que era um monstro, já era de um demônio. Ou será que ele achava normal ele ter 2 pares extras de olhos no seu corpo e uma espada feita da sua própria carne, que pode até mesmo crescer em vários lugares de seu tronco? É simplesmente um motivo e uma morte totalmente sem sentidos, ainda mais para um personagem como Kokushibo, que se mostrou tão forte, poderoso e incrível nas páginas do mangá. E eu acredito que muitos pensavam, assim como eu, que o Kokushibo teria pelo menos uma finalização um pouco melhor do que isso, ou uma morte mais digna, como por exemplo, sendo realmente derrotado pelos caçadores, mesmo que precisassem de um pouco mais de ajuda. E por falar da morte dele, que aconteceu durante a batalha no Castelo Infinito, tem algo que sempre me incomodou um pouco enquanto eu estava lendo, que o Kokushibo poderia ter vencido aquela batalha
antes mesmo dela sequer começar direito, como nos momentos em que ele ficou conversando com o Tokito e o Genya antes dos outros dois pilares chegarem no local da batalha. Porque o Kokushibo, já no começo dessa luta, fica querendo analisar o oponente de uma forma exageradamente desnecessária, como se ele estivesse querendo saber até da vida dele antes de chegar a matar o personagem ou infligir um ferimento que possa ser mortal, ou querendo que o caçador se torne um demônio antes de morrer pelas mãos dele, por causa que Kokushibo tem isso de querer preservar a força de alguém e fazer com que ele se torne ainda mais poderoso, já que a marca do caçador faz a pessoa morrer antes dos 25 anos. Como por exemplo, quando Genya apareceu, que por acaso foi o verdadeiro motivo do Kokushibo ter sido, entre aspas, derrotado. Se não fosse aquela espada, o Kokushibo poderia ter matado o Genya no momento em que ele percebeu que mesmo partido ao meio, ele ainda estava vivo. Mas ao invés disso, ele ficou lá conversando e pensando que ele já conhecia um caçador assim como ele há muito tempo atrás, que come demônios e consegue se regenerar por conta disso. E foi nesse momento que a conversa conseguiu render tempo o suficiente para o Sanemi chegar até onde eles estavam e salvar o seu irmão. E se Kokushibo não tivesse conversado e perdido muito tempo nesse momento, porque querendo ou não, alguns minutos ou segundos numa batalha contra o Oni são os mais importantes de todos, ele poderia ter finalizado o Genya sem muito esforço e praticamente a batalha estaria ganha. Mas eu só não vou me aprofundar muito nisso, porque isso do Kokushibo não derrotar seus oponentes de uma vez é mais uma característica da personalidade dele, e não tem como eu apagar a forma que o personagem foi escrito ou considerar algo que ele nunca foi ou nunca faria, como matar de uma vez qualquer caçador que aparecesse na sua frente. Eu também considero isso mais um problema do próprio roteiro, não ter aproveitado o Kokushibo de uma maneira muito melhor e mais envolvida, do que ter feito ele meio que mostrar sua força através da humilhação no começo da batalha, já que até mesmo no momento em que sua aparência foi apresentada, ele já começou cortando o braço do Akaza, e no meio da batalha, foi cortando o braço do Tokito e fazendo praticamente a mesma coisa com Genya. E um detalhe que foi mostrado no começo dessa batalha contra os pilares, que eu achei que seria aproveitado ou pelo menos importante para algo, era que o Kokushibo reconheceu o Tokito como seu descendente. Mas acabou que essa informação só foi jogada ao vento mesmo, e nem foi útil para nada na luta ou pelo menos em algum passado. Foi realmente só uma menção para dar mais ou menos um grau de parentesco entre os dois. E outro momento que o Kokushibo não foi tão bem aproveitado assim foi em seu próprio flashback, porque o principal motivo do flashback do Kokushibo era para mostrar a inveja que ele tem do seu irmão Yorichi, que sempre foi mais forte, teve mais talento que ele, e até mesmo quase matou o Kokushibo a poucos momentos antes da sua morte. Então nesse flashback, nós vemos momentos tanto do Kokushibo quando ele era humano com o nome de Michikatsu, quanto do Yorichi, mas tudo sendo narrado diretamente da perspectiva do Kokushibo, e como ele enfrentava o Yorichi sendo melhor que ele em tudo, enquanto era ele que queria se tornar um forte e grande samurai. Mas eu acho que esse flashback poderia estar sendo contado da perspectiva do Kokushibo e poderia ter alguns momentos a mais dele, como por exemplo alguma batalha que ele venceu como Oni, ou alguma coisa mais ou menos desse tipo. Porque se você ler o passado dos dois irmãos, a maioria das cenas é sobre os dois juntos ou falando um pouco mais do Yorichi, e poucos momentos do Kokushibo são algumas páginas ou quadrinhos, enquanto Yorichi até mesmo conseguiu um passado extra, digamos assim, para contar sobre a vida dele de uma forma separada do Kokushibo. Então, se fosse para ser mais justo, o Kokushibo merecia alguns momentos a mais somente dele no próprio passado, ou pelo menos uma pequena história a mais antes da sua morte, mesmo que fosse um pouco curta, porque mesmo ele não sendo o Yorichi da vida, que é o personagem mais forte de toda a obra, ele ainda assim continua sendo um personagem maravilhoso, poderoso, mas que não temos basicamente nenhuma informação sobre o que ele fez como Oni assim que se tornou um demônio, tirando os momentos que, de novo, são relacionados ao Yorichi.
E infelizmente, como o final de Kimetsu no Yaiba acabou sendo meio curto, que foi exatamente onde Kokushibo foi praticamente apresentado, e por conta disso, ele não teve tanto desenvolvimento quanto a gente esperava, e teve somente uma batalha antes de morrer, apesar de ser maravilhosa. E eu acho que se fosse para desenvolver um pouco mais o Kokushibo, teria que ter um arco a mais, para contar um pouco das luas superiores antes do Castelo Infinito, ou alguma coisa relacionada a elas, para que houvessem mais batalhas ou aparição do personagem, incluindo as outras luas, do que somente esse final que nós temos agora. Mas mesmo o mangá não valorizando tanto assim o Kokushibo quanto nós queríamos, ele ainda assim continua sendo a Lua Superior 1, o mais forte de todos, que poderia facilmente tomar o lugar do Muzan como o vilão final de Kimetsu. Afinal, ele tem a respiração da lua, que é a única respiração que consegue chegar ao nível da respiração do sol. Então seria muito interessante ver os caçadores de Oni tendo que enfrentar alguém que um dia já foi um caçador de Onis assim como eles. Ainda mais um encontro entre Kokushibo e Tanjiro. Imaginem só a respiração do sol contra a respiração da lua. Pensem se não seria uma batalha até que pelo menos emocionante. Definitivamente melhor do que o Muzan, que não teve nenhum poder especial além dos seus tentáculos, que são zoados até hoje. Mas apesar do Kokushibo ser desperdiçado em certas partes, ele ainda tinha um potencial inacreditável, que poderia ter feito bem mais do que ele realmente fez nesse final de Kimetsu no Yaiba. Mas eu quero deixar o final do mangá e esse assunto para um outro momento, ou até mesmo para outro vídeo. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham também que o Kokushibo, a Lua Superior 1, foi desperdiçado? Ou que tem luas com mais potencial ainda do que ele? Ou que tiveram mais destaque do que esse personagem? Deixem mais comentários, que eu pretendo fazer ainda mais conteúdo de Kimetsu no Yaiba e mais vídeos interessantes assim como esse, assim que possível para todos.